Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hugo. Meu nome é Gabriel, nós somos da IP Projetos Ecológicos. E aí nós vamos estar fazendo aqui com vocês agora uma oficina de compostagem. Então vamos desmistificar aí esse processo de compostagem. Então, para começar, perguntar para o Gabriel o que é a compostagem, Gabriel? O processo de compostagem nada mais é do que a conversão dos resíduos orgânicos em adubo, em humus. Bom, então pessoal, existem diversas formas de fazer compostagem, porque essa conversão ela ocorre de maneira natural no meio ambiente. Então, se a gente pegar uma casca de banana, comer a banana e jogar a casca, ela com o tempo ela vai se decompor, né? Vocês concordam que existem diversos micro-organismos, né? Bactérias, fungos que vão degradar essa matéria orgânica. E aí, pessoal, no processo de compostagem, a gente vai fazer com que essa degradação da matéria orgânica ocorra de maneira controlada. Então, existem algumas formas da gente controlar esse processo. Uma das formas são essas caixas do tipo minhocário que a gente vai apresentar hoje para vocês aqui em detalhe. Esse modelo da marca UMI, ele é hoje o melhor modelo no mercado nacional. E ele possui algumas peculiaridades que fazem o processo de compostagem se tornar mais prático e menos trabalhoso e tendo menos problemas também no processo, né? A gente sabe que aqui dentro é um ecossistema, tem diversas formas de vida, de micro-organismos, a minhoca. Então esse modelo, ao mesmo tempo que ele permite entrada de ar para a aeração do sistema, que possibilite que ele seja um processo aeróbico, essa entrada de ar não permite a entrada de outros insetos e vetores. Então ela possui ao mesmo tempo uma vedação entre as caixas, porém microfuros que permite essa entrada do ar. Bom, então pera lá, vamos fazer um time aqui porque a gente tem que entender bem o negócio que o Gabriel pontuou aqui. A compostagem é um processo que precisa do oxigênio. Então, por isso, pessoal, a gente recomenda a gente sempre ter um aparato desse aqui para estar removendo, pelo menos uma vez por semana, os resíduos e a matéria seca que a gente vai adicionar aqui. Por quê? Porque a gente fazendo esse trabalho de revolver aqui esse material, o oxigênio ele vai penetrar por toda a caixa. Então, a gente vai garantir que a gente vai distribuir o oxigênio de maneira uniforme nessa caixa aqui. Diferentemente de alguns outros processos de decomposição da matéria orgânica, que ele é anaeróbio, ou seja, ele não precisa de oxigênio. E se a gente fizer com que o oxigênio não chegue de maneira correta aqui no nosso processo de compostagem desse tipo minhocário, isso pode gerar um problema, que é o problema do mau odor. Então, pessoal, aqui a gente já vai quebrar um preconceito. Por quê? Porque esse processo não gera mau cheiro nenhum. Muito pelo contrário, a gente sente um cheiro de terra molhada, um cheiro gostoso. Porém, se a gente estiver fazendo de maneira inadequada, esse sim vai ser um indicativo que vai estar com problema, que vai ser o mau cheiro. Então, se a gente estiver com mau cheiro é porque alguma coisa está errada no nosso processo. E por que vem o mau cheiro? O mau cheiro ele vem por conta da fermentação. E a fermentação, por sua vez, ela vem pela ausência do oxigênio. Então, o processo ele passa de aeróbico e se torna anaeróbico. E com isso ocorre a fermentação que ocasiona um mau cheiro. Então, assim, como falou, além do ancinho, para você revolver semanalmente o seu composto, é importante você observar o material agregante que você vai colocar nesse composto. Então, muitas pessoas utilizam folhas secas, varrição de calçada e até mesmo corte de grama. Pode, mas você deve observar se esse material não é muito fino, a ponto de que o alimento compacte ele e não permita a oxigenação por dentro daquele composto. Para isso, nós aqui na IP utilizamos a serragem, que é resultado um resíduo do corte de madeira, de madeireiras. A serragem, ela configura um material, de certa forma, com uma resistência maior e que não permite a compactação do alimento sobre esse material agregante, o que dá de resultado um composto bom. Agora é muito importante, pessoal, que essa serragem seja de madeira não tratada, ou seja, de madeira crua, porque se for madeira tratada, esse processo aqui, essas caixas aqui são do tipo minhocário, ou seja, a gente está com minhocas aqui dentro que vão estar contribuindo nesse processo de conversão da matéria orgânica em humus. E essas minhocas, particularmente que a gente utiliza aqui, elas são do tipo californiana.
Por que a minhoca californiana? Porque ela consegue consumir já o alimento in natura, diferentemente de outras espécies de minhoca que precisa que esse alimento já esteja num processo de degradação. E se a gente colocar a serragem com um tratamento químico, provavelmente esse tratamento ele vai atacar as minhocas, né, e elas não vão gostar desse ambiente e vão querer fugir ou vão até mesmo morrer. Ou seja, a partir do processo das minhocas, de a gente saber se elas estão se multiplicando, como que elas estão no processo de compostagem, também é um indicativo se o processo está indo bem ou não. Agora uma pergunta muito importante que muitas pessoas fazem para nós. Comprei a composteira, está resolvido o problema do meu lixo orgânico em casa, eu posso colocar tudo aí dentro? Não. Com a composteira acompanha um manual do que você pode colocar na sua composteira. Então aqui fala o que você pode colocar à vontade, em verde, o que você deve colocar com moderação e o que você não deve colocar. Por quê? Por conta da saúde das minhocas, né? Então, por exemplo, alimentos muito fortes, como casca de alho, cebola, limão, alimentos cítricos, eles criam um ambiente, às vezes até tóxico para as minhocas, que façam com que elas fujam da composteira ou que até mesmo morram aqui dentro. Exatamente. Então, é fácil a gente perceber que, por exemplo, não seria legal a gente colocar fezes de animais aqui, né? Então, de certa forma, é intuitivo esse processo de selecionar o tipo de resíduo que pode e o tipo de resíduo que não pode ir na composteira. Claro que às vezes surge alguma dúvida ou outra e por isso que tem o manual. Então, basicamente, a gente não recomenda alimentos cítricos, como por exemplo o limão, né? Muita laranja. Colocar uma vez por semana, um pouquinho, não tem problema. Só que todos os dias, aí sim iria comprometer o ambiente das minhocas. Porém, mesmo que a gente não coloque todos os resíduos orgânicos que a gente gera na nossa residência, com esse processo de compostagem a gente contribui e muito para a gestão de resíduos sólidos municipal. Por quê? Imagina só que a nossa geração de resíduo sólido orgânico está em torno de 50% dos resíduos totais que a gente gera numa residência. Imagine que se cada pessoa, né, da nossa cidade aqui de Campo Grande, ou seja lá de onde você mora, reduzisse em 50% a geração de resíduo que está indo para o aterro. Isso é uma economia no âmbito municipal muito grande e a gente salva a vida útil desse aterro para que ele receba simplesmente os rejeitos, que é o que realmente deveria estar indo para o aterro ser enterrado, né? E então isso é um ônus para a população que é reduzido a partir desse processo de compostagem aqui. Então, pessoal, nós fizemos uma introdução do processo de compostagem, explicamos como espero que tenha ficado claro para todos. E agora, para vocês poderem ter uma visualização melhor do processo, a gente vai fazer a inserção de alimentos na composteira. Como que é feito, propriamente dita, a compostagem? Então, vamos lá. Enquanto o Gabriel está pegando lá os alimentos, repare aqui que só alimentos in natura, né? Ou seja, restos de vegetais, de frutas, casca de ovo. Isso daí, pessoal, pode colocar o quanto gerou por dia sem problema nenhum. Então, alimentos in natura, restos de legumes, frutas, verduras, pode colocar à vontade. Como a gente comentou, desde que não tenha nada muito cítrico ou algum tempero forte, como cebola, casca de alho. E alimento cozido, temperado, a gente também não recomenda colocar muito. O alimento que é cozido, que está sem tempero, tudo bem, até que ele não tem tanto problema, apesar de ele tender a compactar muito, né? E aí com isso pode estar trazendo aquele problema do mau cheiro. Porém, o alimento temperado aí a gente não recomenda mesmo, porque aí ele pode atrair outros vetores, como por exemplo moscas, né? Larvas, que aí a gente não quer que esses outros vetores, né? Esses outros insetos aí se desenvolvam aqui dentro, porque a gente quer ter um controle legal aqui da qualidade do nosso humus, para que a gente depois utilize esse humus no nosso jardim, né, na nossa horta, para que a gente possa reciclar os nutrientes presentes nos alimentos no nosso próprio terreno. Então olha só que legal, a gente evita o transporte que é necessário quando um caminhão passa na nossa casa para levar esse resíduo para o aterro, e além disso a gente está beneficiando o nosso próprio local de geração com os nutrientes presentes nos restos dos alimentos, né? Então por isso que é muito bacana esse processo da compostagem aí. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade, como que é? Adicionar o alimento aqui, falar, é só jogar o alimento aí dentro e fechar a caixa? Não. Observa que colocamos alimentos bem grosseiros.
ó, uma folha de rúcula inteira. Tem problema? Não. Porém, se você fracionar ele em partes menores, você vai facilitar a alimentação das minhocas e o processo de compostagem vai se tornar mais rápido. Então você pode estar fracionando ele em partes menores, até para melhorar também a incorporação com o composto que já está presente aqui dentro, né? Exato. Então, assim, como o Gabriel comentou, não é obrigatório cortar cada alimento que a gente está jogando aqui em pedacinhos pequenos, porém isso ajuda na aceleração do processo de compostagem. E uma coisa que é interessante é que repare que ele colocou por enquanto somente os alimentos. A partir daqui a gente só vai colocar mais serragem ou folha seca do jardim. Porém, a gente não coloca terra, porque essa é uma dúvida recorrente que a gente recebe. O pessoal pergunta, mas em que momento eu coloco terra? Em momento algum a gente vai colocar terra aqui dentro, muito pelo contrário, a gente vai retirar o humus que é gerado a partir desse processo. Então, na verdade, a gente está produzindo terra vegetal aqui, mas a gente não precisa inserir terra aqui no processo, porque senão essa terra ela é muito compacta e ela vai acabar tampando os poros ali e vai gerar o problema do mau cheiro que a gente está comentando. Então, aqui a gente só deve inserir restos de alimentos orgânicos, preferencialmente alimentos in natura, e matéria seca, que é a serragem ou a folha seca do jardim. E aí vocês me perguntam, por que a gente só adiciona alimento e matéria seca? Porque o processo de decomposição da matéria orgânica, ele ocorre com um balanço entre carbono e nitrogênio. E o resto dos alimentos, eles são ricos em carbono, em nitrogênio, desculpa. E a matéria seca, ela sim é rica em carbono. E aí por isso que a gente coloca sempre uma proporção de volume próxima entre o volume que a gente colocou de alimento e o volume que a gente vai colocar de matéria seca, exatamente para a gente garantir esse equilíbrio do carbono e nitrogênio que vai favorecer o processo de compostagem. Então, como o Hugo falou, o solo vegetal, o humus, ele vai ser um resultado do processo de compostagem. Então não vai ser o material que vai estar entrando aqui. Então eu adicionei os alimentos aqui, dispus ele corretamente, dei uma olhada como está o alimento. Certo? Agora vamos adicionar a serragem e depois mostrar para vocês como que ele fica com a serragem. Vamos lá, então a gente colocou uma quantidade generosa de alimento, né? Já que a gente atende parte dos resíduos do restaurante aqui ao lado do nosso escritório, então já vou aproveitar que o Gabriel está preparando aqui, vou fazer um convite para vocês visitarem nosso escritório, nos conhecer aqui pessoalmente, tomar um café. A gente fica localizado na rua Bahia 841, em Campo Grande, quase esquina com a rua Antônio Maria Coelho. E aí, pessoal, é só jogar a serragem em cima? Não, como a gente falou anteriormente, é importante que o composto seja aerado por dentro. Então a gente coloca uma porção de serragem, numa proporção de 1 para 1, uma parte de serragem para uma parte de alimentos, e a gente vai revolver a serragem com esse composto. A intenção aqui é garantir que a serragem ela se distribua de maneira uniforme na quantidade de resíduo que a gente colocou. E além dessa serragem, que a gente já incorporou ela no meio mesmo dos resíduos, a gente tem que tomar um cuidado que é cobrir com serragem. Por quê, pessoal? Porque aí vai garantir mesmo que mesmo se de alguma forma entrar alguma mosquinha aqui dentro, ela não consegue pousar diretamente no resíduo, porque ela vai encontrar a barreira que é a serragem, a matéria seca. E ela não está muito interessada na matéria seca, ela quer ter acesso a esse nitrogênio presente aqui nos alimentos. Então, por que é importante ressalvar essa parte? Por conta de que muitas pessoas, elas às vezes esquecem a tampa aberta, até mesmo o alimento ele pode vir da cozinha com algum, né, se você armazena na sua cozinha um potezinho, um alimento, até você jogar na composteira, ele pode vir de repente com uma mosca ali dentro, né? Então esse processo assim, você isola as partes de alimento do meio externo. Então olha só que bacana tá ficando. Percebe a diferença? Então a gente está cobrindo com serragem após ter inserido os resíduos que a gente gerou no dia a dia. Então é bom, é bem importante a gente estar sempre tomando esse cuidado de cobrir com a matéria seca. Sempre que a gente fala serragem, pessoal, entendem que pode ser também folha seca do jardim. Agora, uma outra dúvida que vocês devem estar se perguntando é o seguinte: mas por que tem 3 caixas aí nessa composteira? Bom, o número de caixas de gestoras ela é proporcional ao número de pessoas que está fazendo uso da composteira. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 caixas, porque essa composteira atende a uma família de até 6 pessoas.
Então, digamos que cada caixa vai atender 2 pessoas. Esses outros modelos que nós temos aqui em volta, né, tem diversas cores de composteira, eles estão com 2 caixas de gestora somente. Ou seja, ela tem a capacidade de atender até uma família de 4 pessoas. Claro que isso varia de família para família, se a pessoa almoça em casa, cozinha muito em casa, ou se come mais em restaurante, utiliza mais a composteira à noite, numa fruta que vai comer. Então isso tudo depende muito dos hábitos de cada pessoa. Porém, em média, a gente estima que demora 30 dias para encher uma caixa. Então a gente começa enchendo a primeira caixa. Depois de 30 dias, mais ou menos, que ela estiver cheia, a gente vai fazer o rodízio. Então a gente baixa essa caixa cheia para aqui e sobe aquela outra caixa que estava vazia. E aí a gente vai passar a encher a outra caixa. E aí depois, como a gente vai demorar mais 30 dias em média para encher a outra caixa, quando completar 60 dias da primeira caixa, ela vai estar pronta para ir para o jardim. Ou seja, o material que a gente inseriu aqui de resíduo orgânico, ele já vai ter virado humus com a ação dos fungos, das bactérias e das minhocas. Então ela já vai ter transformado esses resíduos na matéria que a gente quer como produto final, né, nesse agregado sólido aí, para a gente poder estar plantando, seja lá numa horta, num jardim, assim como nós fizemos aqui, ó. Então esses vasinhos aqui, nós plantamos eles com o humus gerado na composteira. Então, ó, aqui na caixa de baixo a gente já tem um humus que já está num processo legal, que já está podendo ir para o jardim. Eu vou mostrar para vocês agora qual que é o aspecto desse material. Basicamente, ele está pronto quando a gente não consegue mais enxergar o resíduo, a gente não consegue mais caracterizar o resíduo. Então, olha só que bacana. Esse aqui é o solo vegetal e esse é o humus propriamente dito, o resultado da compostagem. Então, é um solo úmido, inodoro, e com uma textura muito agradável. Então, assim, ele tem boas características físico-químicas e biológicas. É um solo bem rico. E aqui, pessoal, vai estar cheio de minhoca também, porque é o lugar preferido delas. Então, se a gente procurar um pouquinho aqui, logo a gente já acha um monte de minhoca californiana. Olha só, vou mostrar para vocês. Então, essas minhocas mais vermelhinhas aí que são as californianas. Então, pessoal, como o Hugo falou anteriormente, por que tem as 3 caixas? Como que é as 3 caixas? Tem um rodízio. Eu acho interessante agora a gente mostrar para vocês que a nossa composteira é ecopedagógica. Então, ela é transparente, que vocês possam ver exatamente o que tem aqui dentro nela. Vamos fazer uma simulação com ela? Então, na última caixa lá, que tem a torneira, o que tem nela? Lá tem o biofertilizante. Essa é uma parte interessante que a gente não falou ainda, hein? Ficou de bônus aí para vocês. Porque o que acontece? O processo de degradação da matéria orgânica, ele, como resultado final, a gente tem a parte sólida, que é essa terra vegetal, o humus que a gente comentou, mas a gente também tem a parte líquida, que seria o conteúdo líquido, né? O teor de umidade dos alimentos. Ele vai descer e a gente tem a última caixa lá com a torneirinha, que é a caixa coletora do material líquido. E esse material é esse biofertilizante que o Gabriel colocou aqui. Concentrado. É importante lembrar que ele, quando está lá embaixo, na última caixa da composteira, ele é um biofertilizante concentrado. O que isso quer dizer? Ele está muito forte, né? Tem uma concentração muito alta de nutrientes. É importante que ele seja diluído para uso, na proporção de 1:10. Bom, então a gente dilui, a gente vai lá pegar o líquido que é gerado na caixa coletora com a torneirinha. A gente pode armazenar ele em uma garrafa PET, por exemplo. Aí a gente, na hora que for aplicar no jardim, a gente dilui ele em 1:10 e a gente pode estar aplicando tanto na raiz quanto até mesmo borrifando em algumas folhagens, né? Como, por exemplo, a orquídea. Então, na segunda caixa, na caixa lá do meio, o que tem nela? Como a gente mostrou agora, tem o solo vegetal, o humus pronto. Porque é um material que já está lá em repouso, em torno de 30 dias já. Pode puxar para o pessoal visualizar bem aqui. Então aqui a gente está mostrando já o que seria o resultado de uma composteira pronta. É o que está aqui embaixo. Isso, não é que quando vocês forem iniciar o processo, vocês precisam inserir isso aqui não. A gente só está mostrando as etapas, passo a passo, de como que vai ficar a composteira de vocês em casa,
com o passar do tempo, ao passo que vocês estão utilizando ela já. Porém, quando a gente comercializa uma matriz de minhocas, a gente chama de matriz. Por quê? Porque já vai com o humus dela pronto, que é um ambiente que ela já está habituada, já está aclimatada. E como ela vai estar indo para um outro ambiente, um ambiente novo, ela precisa desse refúgio, vamos dizer assim, para que ela vá gradualmente para o novo composto. Então, pessoal, aqui vocês podem visualizar exatamente o que tem nessa composteira aqui de baixo, nessa composteira preta que a gente fez a apresentação. Exato, então a composteira que nós estamos mostrando preta, ela está exatamente como está aqui. Ou seja, primeiro, essa daqui, que é a caixa do meio, ela na verdade foi a primeira caixa que a gente encheu. Então antes ela estava em cima, vazio, né, tudo vazio, e a gente foi jogando o resto de alimento, junto com serragem. Aí quando a gente encheu essa caixa aqui, esse andar, a gente desceu ele e fez um rodízio. Ou seja, a gente desceu a caixa que encheu primeiro, enquanto isso foi enchendo a outra caixa, igual está aqui. Então essa primeira caixa aqui a gente acabou de encher aqui com o resto de alimento e serragem. Aí, quando a gente ter o tempo de encher essa caixa aqui, a de baixo ela já vai ter estabilizado a ponto de ter se transformado no humus, na terra vegetal. E a parte líquida dos alimentos desceu e foi coletada aqui nessa caixa coletora, né, com a torneirinha, para que a gente possa coletar o biofertilizante e aplicar ele no nosso jardim. Então, basicamente, aqui dá para a gente visualizar bem esse processo, né, cada etapa do processo de compostagem. Então, ó, chegou em casa, vamos supor aqui que vocês adquiriram uma composteira, ou até mesmo que vocês fizeram uma composteira com um balde, como é possível a gente fazer, né? Então, vocês chegaram lá, tá tudo vazio. Tá tudo vazio. Então, vocês vêm, pega a matriz de minhoca, né? Coloca ela no cantinho, sem esparramar. Por quê? Porque as minhocas, elas gostam de ficar num ambiente escuro, úmido. E se a gente esparramar a matriz, como a nossa caixa ainda está vazia, elas não vão ter onde se esconder. Então a gente deixa um montinho junto com a matriz de minhoca, que é uma quantidade assim mais ou menos, a gente deixa no cantinho. E a gente já pode ir adicionando alimento e matéria seca. Então deixou lá no cantinho, aí começa a adicionar. Ah, gerou hoje lá um baldinho de alimento, joga lá um baldinho de serragem, tomando cuidado de cobrir. Aí amanhã gerou mais, vai jogando aqui sempre, né, num cantinho, assim, preenchendo os espaços vazios da caixa até ela encher. E sempre uma vez por semana, revolvendo o material e sempre cobrindo com serragem. Na hora que encheu a primeira caixa, desce ela, pega a caixa que estava vazia e passa a encher a nova caixa. E aí nesse procedimento, né, como a gente comentou, ao longo de 60 dias mais ou menos, vai estar pronto já para você utilizar no jardim. Agora, vou perguntar para o Gabriel, como é que a gente utiliza no jardim essa caixa? O que a gente faz para poder utilizar ela, esse humus, para a gente não perder as minhocas? Sim, é só uma complementação que o Hugo falou. Esse tempo que você joga de cima para baixo, de baixo vem para cima, o que está acontecendo? Enquanto você estiver enchendo a segunda caixa, a primeira vai estar sendo digerida pelas minhocas. Então elas vão ficar lá em repouso, né? E vai permitir que o processo aconteça. E o tempo médio é em torno de 60 dias para uma composteira com 2 caixas e uma família de 4 pessoas. Esse valor pode mudar. O Hugo perguntou, como que eu utilizo o humus? Tá aqui meu humus, minha caixa está cheia e está pronta. Eu vou perder todas as minhas minhocas, eu vou jogar no meu jardim? Não, tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Primeira, terapia para a criançada. Chama os filhos, sobrinhos, primos, catação de minhoca, faz uma separação do seu composto, guarda elas em um outro potinho com um pouco de humus, para você aproveitar esse humus. E as crianças vão se divertir, é um processo bacana, legal. Porém, você pode achar ele cansativo e exaustivo, né? O que você pode estar fazendo? Você pode colocar ela por um período curto no sol, para que dê um susto nas minhocas. E as minhocas, dessa forma, com esse aquecimento, vão ir para baixo, para a parte mais úmida e mais fresca do composto. Elas estando lá embaixo, você faz uma raspagem superficial pela sua caixa. Então você tira a parte mais superior do seu composto, que vai estar livre de minhocas, e elas vão estar lá no fundo. Dessa forma você pode deixar aquela lâmina do fundo para continuar o processo futuramente.
Bom, então conforme o Gabriel comentou, ele assustou as minhocas com o sol. O que isso significa? Isso significa que a caixa de compostagem não deve ficar exposta ao sol. Então, normalmente, é importante a gente fazer o nosso processo de compostagem a partir dessas caixas aqui, num local sombreado e também protegido da chuva. Se chover aqui na tampa fechada, vai entrar só um pouquinho de água porque tem alguns furos na tampa. Então, assim, o processo ainda assim é possível, mas pode dar um pouquinho de mosquitinho, um pouco mais de mofo por conta dessa umidade excessiva. E o sol, ele pode acabar por cozinhar as minhocas. Por quê? Porque a degradação da matéria orgânica, ela já libera calor. Então, geralmente, a gente põe a mão aqui, já está quente pelo próprio processo de degradação da matéria orgânica. E se a gente colocar o sol direto aqui ainda na caixa, aí é calor demais, as minhocas acabam cozinhando literalmente. Agora eu gostaria de mostrar para vocês uma caixa vazia, para vocês verificarem como que é. Então, essas caixas do modelo UMI que a gente tem, ela tem essa tampa, que ela tem alguns furinhos bem pequenos, né, que permite que o ar entre e não entre nenhum tipo de inseto. Ela também, é legal de falar que é um material que é reciclado, esse daqui é Tetra Pak reciclado, que seriam aquelas caixinhas de leite, né? Aí, pessoal, ela tem esse suporte aqui que é interessante porque às vezes a gente vem com o baldinho cheio de resíduo, tá com a mão ocupada, então a gente coloca ela apoiada, a tampa aqui apoiada, e aí a gente já livra uma mão, né, de não ficar tendo que segurar essa tampa. Além disso, pessoal, a caixa, todas as caixas, né, a primeira e a segunda caixa, elas são furadas, então dessa maneira as minhocas conseguem passar de uma caixa para outra, elas conseguem migrar de uma caixa para outra. E ela tem esse anel de vedação que faz com que fique bem isolado, né? A caixa fica bem fechada, que não permite a entrada de nenhum tipo de inseto que a gente não quer, né? Que participe do processo. Esse anel de vedação, é importante falar que ele também é um anel de encaixe, porque se não tivesse esse anel, as caixas iriam adentrar uma na outra, tá vendo? Então ele serve de suporte para a caixa de cima. E qual que é o interessante desse sistema? Porque isso faz com que o sistema seja modular, né? Você, de acordo com o aumento da sua demanda e oferta de alimento, você pode aumentar em andares a sua caixa. Então você compra adicionalmente uma caixa e um anel e assim você vai subindo ela, podendo atingir até 5 andares. E aqui, pessoal, na caixa coletora do biofertilizante, repara que ela tem toda a decaída necessária, né, para que a gente consiga coletar 100% da parte líquida aqui através dessa torneirinha. E ela tem essa ilha porque muitas vezes, quando está calor, as minhocas descem aqui na parte líquida para se refrescar ou para se reproduzir, e elas migram por toda a caixa, né? E aí elas conseguem retornar através dessa ilha e subir para a caixa através daqueles furos que tem. Além disso, a gente tem como colocar aqui embaixo na base rodízios, são rodinhas, né, para facilitar a locomoção, né, o manuseio, às vezes para a gente limpar onde está a compostagem ali. Então, como com o tempo vão ficar pesadas essas caixas porque vão estar cheias de restos de alimentos, a gente pode estar utilizando esses rodízios para facilitar o manuseio. As rodinhas ela torna bem prático, porque muitas vezes a pessoa deixa a composteira próximo da destinação, na cozinha, né, onde usa os alimentos. E quando vai usar esse humus, usa no jardim. Então assim, com a rodinha você pode locomover ela pela casa, onde você quiser, né? E ela tem ao fundo, não sei se não conseguir ver por aí, uma chapa de aço para a sustentação dessa rodinha. Então ela fica bem firme, bem resistente. Então, pessoal, é possível fazer uma composteira caseira com materiais que a gente tiver em casa? Porém, o que a gente ressalta é que essa compostagem aqui, esse modelo aqui da Morada Floresta, eles já vêm desenvolvendo há 10 anos que eles estão no mercado. Então, tem esses detalhes assim que a gente gosta, né? Por isso que a gente promove esse tipo de material aqui, porque realmente a gente acredita na qualidade desse produto. Agora, é possível a gente fazer compostagem de diversas maneiras. Isso inclui tanto caixas do tipo minhocária como essa, adaptadas, como aquelas baldes de restos de margarina que é vendido no atacado. Isso tudo é possível a gente utilizar para esse tipo de material, assim como também leiras de compostagem, né, que são aquelas pilhas que a gente vê em larga escala, que aí a gente consegue compostar um número muito maior de resíduos, né, e com um controle que é um pouco diferente desse daqui que a gente faz do tipo minhocária. É importante ressaltar, né, o Hugo está destacando os diferenciais e a qualidade da composteira UMI,
que, já que estamos abordando em resíduo, a composteira úmida ela é feita a partir de material reciclado de caixinha Tetra Pak. Então, para fazer uma UMI com 2 andares como essa, são utilizadas em torno de 1000 caixinhas Tetra Pak. E a UMI lançou agora um outro modelo que é a reciclagem de material BOP. O BOP é aquele material que ele parece um plástico, mas ele tem aquela parte metálica por dentro. O pessoal utiliza muito em salgadinho, né, desses salgadinhos de criança, e também bolacha, né? Então é aquele material que ele é um plástico, mas ele tem aquele metal por dentro. Então ele é difícil de ser reciclado. E agora a UMI ela passou a reciclar esse tipo de material também. E eu acabou de falar sobre o processo de compostagem em larga escala. Você deve estar pensando aí, eu tenho um quintal, eu vou fazer aqui no quintal de casa. Bacana, esse é um processo bastante legal e super viável. Mas você deve se atentar muito bem ao isolamento desse composto do ambiente externo, no sentido de evitar que vetores alcancem o alimento e se reproduzam ali, né? Temos um problema grave aqui no município de Campo Grande com a leishmaniose, né? Então, assim, é um processo que tem que ser altamente controlado, né? Feito com uma qualidade e em contrapartida você também não vai ter o biofertilizante desse processo, não vai fazer a coleta dele, né? A não ser que você faça um revestimento no chão, né? Para poder estar fazendo essa coleta. Exatamente. Então o que o Gabriel está querendo dizer é que não é simplesmente tacar o resíduo de qualquer jeito, em qualquer lugar. A gente tem que ter responsabilidade, né, noção do que a gente está fazendo, se informar bastante, né, para que a gente faça da maneira adequada e não tenha nenhum problema com isso, né, muito pelo contrário, para que a gente possa realmente desfrutar dos benefícios que tem desses processos de compostagem. E que, além do benefício aí que a gente comentou de reduzir a quantidade de lixo que é destinado para o aterro, é um processo terapêutico também, né? Então a gente está trabalhando com a terra. Além disso, a gente está se alimentando bem, porque a gente está gerando restos de fruta, de legumes, de vegetais. Além disso, a gente passa a ter demanda por plantar, porque a gente vai estar gerando biofertilizante, a gente vai estar gerando humus. Então a gente vai falar, poxa, onde é que eu vou colocar essa terra vegetal que eu gerei? Eu vou colocar ela num vaso, na minha horta. Então a gente vai estar retomando, né, esse processo de plantio aí para estar utilizando esses subprodutos que são gerados a partir da compostagem. Dentro desse processo terapêutico e subprodutos da compostagem que o Hugo falou, a gente mostrou mais cedo aqui, quando a gente fez a composteira ecopedagógica, o biofertilizante concentrado, né? Esse aqui comercializado mais para quem usa em grande quantidade, em horta, né? Aí dilui no irrigador e aplica diretamente. Mas você também pode fazer, olha que legal que a gente faz aqui, em borrifadores. É uma ótima alternativa para o presente, né? Todo mundo tem alguém da família que gosta de cultivar suas plantinhas, orquídeas, samambaias. E aí você vende ele, já doa ele, dá de presente, ou pode até comercializar ele de forma diluída já. E olha que prático. E aí pode estar fazendo o uso dele diretamente nas plantas. E bacana, um ótimo presente que vai ser resultado do seu processo de compostagem. Super criativo também. É isso aí, você acha que a gente falou tudo? Faltou alguma coisa? Acho que está ok. Se não tivermos falado tudo e tiver algo que a gente possa estar esclarecendo posteriormente, a gente está à disposição. O Hugo falou mais cedo no nosso endereço. Nós temos também o nosso WhatsApp, nosso site, redes sociais. Vocês podem estar encontrando a gente aí. IP.sustentabilidade. Isso aí, pessoal. Um abraço, prazer. Gostaria de agradecer aqui o convite da Marjolie, pessoal aí da Semana Lixo Zero, né, para que a gente possa estar promovendo aí esse processo de compostagem que a gente acredita bastante que é um benefício e tanto aí para o município reduzir a quantidade de resíduos sólidos que é destinado para o aterro, né. Então fica aí o nosso agradecimento ao convite e que novas parcerias possam gerar a partir desse processo aqui, né, que a gente acredita tanto aí, que a gente gostaria de estar promovendo cada vez mais. Beleza, pessoal? Vamos compostar, hein?